Glória a Deus. Meus irmãos, quero aqui abordar um tema aqui, onde fala do pecado de adultério. Que muitas igrejas não, só é a cristã no Brasil, que diz que pecado de morte é adultério. A Bíblia não relata isso. Se fosse assim, Jesus tinha de matar Davi, que pecou de adultério, que pegou a mulher de Urias, né? Maria Madalena e a demais também. Então, meu irmão, esse negócio de dizer que pecou, não tem mais jeito, isso é mentira. É engano do diabo. A Bíblia fala que há perdão contra o Pai e contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas só que tem congregações aí dizendo, a congregação cristã no Brasil diz que o pecado de morte é adultério, mas a Bíblia não fala. Pecado de adultério não é pecado de morte, não. Já, se fosse assim, Deus já tinha matado Davi, porque Davi também adulterou. Davi pegou a mulher do seu próprio amigo, que é chamada Urias, né? A mulher de Urias, o seu próprio colega, ele traiu o seu colega né? O seu homem ali de base, que estava ali na guerra, né? Então ali Davi poderia, né? Deus poderia matar Davi, porque Davi pecou, né? E ali Urias pegou a mulher do seu colega Urias, e ali o que aconteceu, né? Ele embebedou Urias, se botou na frente da batalha, né? E ali pegou a mulher do seu colega, né? Usurpou, né? Deitou ela, teve relação, engravidou, ainda engravidou a mulher do colega dele. Não só matou Urias, embebedou Urias, botou na frente da batalha, mandou que o servo dele colocasse Urias na frente da batalha e ainda disse que para embebedar ele. E ali pegou o quê? A mulher do seu colega. E aí o que acontece? Então Deus poderia matar Davi, mas Deus poupou, mesmo assim, Deus poupou a vida dele e ainda perdoou. Mandou o profeta Natan dizer, olha Davi, teve um homem que tinha tantas ovelhas, e teve um que só tinha uma. E aí o que tinha uma, né, acho que matou a ovelha, um negócio assim que teve, né? E aí o outro, aí ele perguntou, vem cá, esse homem é digno de morte? Aí o profeta Natan perguntou a Davi. Aí Davi disse, esse homem é digno de morte, porque ele só tinha uma ovelha, e esse homem matou a ovelha, ele tem que ser morto. Aí o profeta disse, quem é este homem? Aí ele disse, este homem é você, rapaz. Aí pronto, aí ali Davi, pronto. Davi agora, meu irmão, começou a entrar em choro, né? Ali ele chorou, pediu perdão a Deus, né? E ali Deus perdoou ele. Porque Davi, irmão, pediu perdão. E Deus perdoou. Poderia Deus não perdoar, porque ali era na lei tinha de ser morto. Na lei, Davi era para ser morto, mas Deus poupou a vida de Davi, mesmo assim com pecado de sexual. Então as pessoas ficam pregando nessas seitas aí, dizendo que pecado de morte, né, é adultério. A cristã no Brasil que tem essa ideologia. A cristã no Brasil, congregação cristã no Brasil. Eu vou falar bem para você entender. Congregação cristã no Brasil diz que pecado de morte é adultério. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala lá no livro de Ezequiel 18 diz assim, ó, Ezequiel 18, versículo 4. A alma que pecar, esta morrerá. Versículo 4 diz, a alma que pecar, essa morrerá. Né? Os filhos comeram uva verde e os dentes do filho que se embotaram. Ou seja, a alma que pecar, essa morrerá. Está dizendo que é a pessoa. A pessoa, mas isso aí é o pecado capital naquela época. Aí Jesus disse, aí o profeta disse, Deus falou usando o profeta e disse, jamais eu direi esse provérbio em Israel. Isso foi naquela época de Israel, não é agora, não é hoje, irmão. Porque hoje nós estamos na graça, que é Cristo. Cristo veio para nos libertar da lei de antigamente. Então as pessoas estão pegando um versículo isolado para criar um pretexto. Porque a Bíblia diz que tem um texto, o texto e o contexto. Né? Você tem que ler o texto e o contexto. Se não vira um labaralismo, vira um labaralismo. Ou seja, você mistura uma palavra com a outra. Aí você fica pensando que é essa palavra
O que Deus está falando é para agora, não é para agora. Isso foi de antigamente. Que a alma que pecasse, essa tinha de morrer. Mas o próprio Deus disse que jamais diria esse provérbio em Israel. Porque antigamente é assim, irmão. Quando um morria, era assim, ó. Igual Acã. Se lembra da capa de Acã? Que Acã pegou a capa e ali o Israel perdeu a guerra. Por que perdeu a guerra? Porque Acã tinha pegado aquela capa e escondido. Aí o que acontece agora? Aí o profeta, Deus mandou que fosse, entenda, em todas as tendas procurar. E quando procurou o profeta, né, Josafá, Deus que mandou que Josafá fosse, olha, é por isso que eu digo, palavra de Deus não é brincadeira não, uma palavra puxa a outra, né? Então foi esse texto que eu quero usar para vocês entenderem, irmão. Olha onde eu já estou. Eu estava falando de Davi. Meu Deus do céu. Agora eu já estou. Daqui a pouco eu vou falar da mulher, né? De João 8, da mulher adúltera. Pronto, outra palavra aí, ó. Mulher adúltera. Pronto, vou falar agora da mulher adúltera. Pronto, a Bíblia vai dizer também da mulher adúltera. Jesus condenou aquela mulher adúltera? Ela pecou de adultério. Jesus condenou ela? Você pode dizer, ah não, pastor Denilson, ali foi uma treta daqueles homens que queriam pegar Jesus em falha. Mas eu sei que foi isso. Mas Jesus condenou aquela mulher, mesmo sendo treta. Os homens disseram, pegamos essa mulher em ato de adultério. E na lei, olha o que eles disseram, e na lei de Moisés, tais mulheres tinham de ser apredejada até a morte. Olha para aí. Na lei de Moisés, imagine, na lei de Moisés, tinha de ser apredejada até a morte. Mas Jesus perdoou. Jesus disse, quem não tiver pecado, olha o que Jesus disse, quem não tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra nela. Alguém atirou a pedra nela? Alguém tirou a pedra nela? Alguém matou ela? Porque ela foi apanhada em pecado de adultério? Olha aí, irmão. Olha aí a verdadeira palavra. Tá vendo que eles estão errados? Dizendo que pecado de morte é adultério. Viu que não é? Não é porque Jesus disse. Jesus poderia dizer, já que ela pecou de adultério, então taca-lhe pedra nela. Pronto, já que é na lei de Moisés, então pode matar. Eu não estou nem aí, pode matar ela. Mas Jesus disse não. Jesus disse, eu disse, isso foi na lei de Moisés. Moisés já morreu. Eu sou Jesus, agora a lei agora é minha. A lei agora é minha. Na lei de Moisés, adulterou, mas só que ela tinha que ser apredejada. Mas só que eu não vou matar esta mulher, porque agora a lei é minha. Moisés já morreu. Agora meu nome é Jesus, eu não vou condenar ela não. Porque vocês querem que eu mate ela? Vocês querem que eu dou a palavra para matar? Eu não vou matar essa mulher não. Eu quero saber de vocês, tem pecado? Quem é que não tem pecado aí? Quem é que não tem pecado aí de vocês? Ah, seja o primeiro que atire a pedra nela. Todo mundo jogou a pedra fora, sabe por quê? Porque todo mundo tinha pecado ali, irmão. Todo mundo tinha pecado. Por isso que ninguém atacou a pedra na mulher. Porque os acusadores dela vieram logo acusar aquela mulher e disseram, pegamos esta mulher em flagrante adultério. Agora, cadê o homem? Cadê o homem que diz que adulterou com esta mulher? Você disse que quer condenar ela? Porque na lei de Moisés é assim, tinha que condenar os dois. Cadê? Cadê agora? Meu Deus do céu, irmão, esta palavra tá forte aqui, irmão. Vou falar a língua estranha daqui a pouco. Meu Deus do céu, eu tô sentindo a presença de Deus, irmão. Cadê o homem que adulterou com esta mulher? Traga o homem também para eu condenar os dois. Só vou condenar se trazer os dois. Se trazer os dois, vou condenar a mulher e vou condenar o homem. Traga o homem também para eu condenar. Traga! Traga o homem para eu condenar o homem e a mulher. Só vai valer assim. Se condenar os dois, eu vou condenar. Mas se trazer a mulher sozinha, eu não vou condenar, não. Então, tire a pedra nela, vá. Se você não tem pecado, tire. Atire a pedra nela. Atire a pedra nela, vá. Rebanho hipócrita.
Jesus sabia que ali foi uma armação, rapaz. Eles queriam pregar foi Jesus em falha. Armou ali contra Jesus para pegar a mulher em falha e dizendo: ei, Jesus, pegamos essa mulher em flagrante adultério e da lei de Moisés diz que tem que ser apredejada. Mas cadê o homem? Cadê o homem que estava com ela? Que ela não vai adulterar sozinha. Uma mulher não vai adulterar sozinha. Ela tem que ter um homem para adulterar junto com ela. Cadê o homem? Deca lá e chama na gassúbria. Então, meu irmão, foi uma armadilha que eles fizeram para pegar Jesus. Só que eles caíram do cavalo. Eles caíram do cavalo, porque Jesus não condenou a mulher, porque Jesus sabia que aquilo ali era uma trama contra Jesus. Lá em Shomandagassúbria. E ali aconteceu, irmão, que Jesus não condenou aquela mulher, porque Jesus sabia que aquilo ali era uma treta contra Jesus. Ele queria que Jesus condenasse a mulher. Aí Jesus disse que não tiver pecado entre vós, seja o primeiro que atire a pedra nela. Então, irmão, pecado de adultério, irmão, é um pecado grave? Mas ainda há perdão. Ainda há perdão, sim. Esse negócio de dizer que não tem perdão, tem. Porque Pedro perguntou: quantas vezes, Senhor, meu irmão pecar 7 vezes? Jesus disse: não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7, perdoa teu irmão. Então, irmão, há perdão sim, meu irmão, que dá 490 vezes. 490 vezes, 70 vezes 7 dá 490 vezes, ou seja, não há limite para o perdão. Não tem limite. Você pode pecar 1000 vezes e Deus vai lhe perdoar as 1000 vezes, porque Jesus morreu para isso, para perdoar nossos pecados e o meu e o do mundo inteiro. Esse negócio de dizer pecou não há perdão, isso é mentira do diabo, rapaz. Isso é mentira do inimigo contra nossas vidas. Há perdão sim, isso é uma seita. Isso é uma seita que vai pregar contra os princípios bíblicos, irmão. Igreja que pega contra os princípios bíblicos é uma seita. Lá em Shomandagassúbria. Então, é seita. Jesus disse: vai, não peques mais. Jesus perguntou: mulher, cadê seus acusadores? Aí ela disse: Senhor, já foram tudo. Aí Jesus disse: pois ele não te condena, eu também jamais te condenarei. Então Jesus não condenou aquela mulher. Lá brachando como a naraçaia, decaceia. Então, meu irmão, essa é uma grande seita. Uma igreja dizer isso, né, que não tem perdão, e as pessoas se enforcam. Tem muita gente se enforcando, irmão, saindo de lá, dessa seita, se enforcando, perdendo a vida, por causa de uma palavra maligna dessa. Dizer que não há perdão para o pecado. Oh, e Jesus morreu para quê? Jesus morreu para quê? Não foi para perdoar nossos pecados? A Bíblia diz que não há tamanho de pecado que Deus não possa perdoar. É um pecado grave, adultério é ruim, mas que cheira mal. Mas a Bíblia diz que todo pecado é pecado. Uma mentira é pecado. Se você roubar é pecado. Se você matar é pecado. Todos os pecados é mentira, irmão. Tudo é pecado. Para Deus não ter pecadinho nem pecadão. Se você me olhar de mau olho, você já pecou. Se você pensar mal de mim na sua cabeça, você já pecou. Se você me xingar, você pecou. A Bíblia diz que os mentirosos não entrará no reino dos céus. Os mentirosos, porque a Bíblia diz que o pai da mentira... Quem é o pai da mentira, irmão? O que é que a Bíblia diz? Quem é o pai da mentira? Me diga aí, irmão, vá. Se você diz que pecou, já era. Só se for na sua Bíblia, porque na minha Bíblia diz que ainda há perdão sim, porque o diabo é o pai da mentira. Isso é uma grande mentira que você está inventando. As pessoas se matando, se enforcando, perdendo a vida. Quantas pessoas são dessa seita chamada Congregação Cristã no Brasil? E as pessoas têm se matado, se enforcado por causa de uma palavra mentirosa dessa, irmão? Davi pecou de adultério e Deus não matou Davi? Daí calai, show, mandaga súbria. E os irmãos se matando? Que é isso, irmão?
Que evangelho é esse? Onde foi, irmão, que você aprendeu esse tipo de evangelho? Porque na minha Bíblia não fala. Olha aqui, ó. A minha Bíblia não fala. Esse evangelho, pecou já era, me mostra aqui. Um versículo dentro da Bíblia, pecou já era. Só se for na sua Bíblia, porque na minha não. Porque isso aqui, ó, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. A Bíblia diz, passa o céu e passa a terra. Mas essas palavras aqui, ó, jamais hão de passar. Então, pregue a Bíblia, meu, pode falar bobagem. Dizendo que pecou já era. Fala não mentira, rapaz, me mostra na Bíblia aqui. Você nunca vai me provar que Deus não perdoa. Aonde é que Deus não perdoa? Qual o pecado é? Só o pecado de morte, irmão. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse que é o único pecado que não tem perdão. Aquele que blasfemar contra o Pai, contra o Filho, há perdão. Mas aquele que falar contra o Espírito Santo, não há perdão. Nem nesta vida e nem no vindouro. Então nós temos que pregar a verdade. A Bíblia diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, que é Jesus, Jesus é o Filho do Homem, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. E esse negócio de dizer, minha igreja é certa, onde é que tem igreja certa? Me mostra aí na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus disse lá em João 14, 6, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus que é o caminho, irmão. Não é uma placa de denominação de igreja, não. Não é uma placa, não, minha igreja é certa. Não existe igreja certa, irmão. A igreja somos nós. Deus não habita em uma placa de uma igreja, de uma denominação, e dizer, essa aqui é a minha certa, essa aqui é a certa. Mentira do diabo, o inimigo está enganando muita gente. Lá show, mandaga súbria. Então, irmão, pegue a visão, meu irmão, abra seu olho, não fique falando bobagem, coisa que você não sabe, vai examinar a Bíblia. A Bíblia fala lá em João 5:39, o próprio Jesus disse, vós examinais a Escritura, porque cuidar-vos ter nela a vida eterna, porque é de mim que ela testifica. Em Mateus 22:29 diz assim, errai, pois não examinais as Escrituras, e nem conhecer o poder de Deus. Você está errando, é porque você não lê a Bíblia. Fica de conversa dos outros, de terceiro, de quinto, sei lá o que seja. Você tem que examinar a palavra, meu irmão. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, irmão. Pare de estar falando bobagem, dizendo que Jesus não perdoa mais. Você está falando besteira, rapaz. Vai pegar a Bíblia para ler, rapaz. Falando besteira. E as pessoas se enfocando e matando. Saia dessa seita, que isso é uma seita do diabo. Enganando as pessoas, morrendo, se enfocando, rapaz. Saia dessa seita maligna. Então, Josafá tem um canal dele, eu também tenho o meu aqui para falar a verdade. Entendeu, meu irmão? Pegue a visão, passar da seita, rapaz. Muitas pessoas estão morrendo, se enfocando. E o servo de Deus morrendo, você dentro dessa seita dizendo que é de Jesus. Que Jesus está aí. Que a graça, irmão? A graça é a placa da igreja? A graça é Jesus. A graça é Jesus, irmão. A graça é Cristo. O que significa a palavra graça? É bênção merecida. É calai, choma, nagassúbria. Entendeu, meu irmão? A graça é Jesus Cristo. Não é uma placa de uma igreja que você coloca, minha igreja é verdadeira, minha igreja é certa. Aonde é que você viu isso, rapaz? Aonde você viu isso? Para estar falando essa bobagem? Que minha igreja é certa, venha para mim que a minha... Não existe igreja certa, não. A igreja é Jesus Cristo, rapaz. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre, rapaz. Saia dessa seita diabólica. Lá, managa, sede, covanai. Então, meu irmão, vai ficar esta rápida mensagem para a minha meditação e para a sua também. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade é Cristo. Que sai dessas seitas malignas, rapaz. Vamanaia, Suri, Cantalaia. Entra no meu canal aí, irmão, de YouTube. Eu não vou prolongar muito a mensagem, não, porque senão eu vou ficar aqui a tarde toda pregando. Isso só foi, né, uma breve meditação. Então pegue a visão, meu irmão. Saia dessa seita maligna e venha para Cristo. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Então entre no meu canal de YouTube, dá a sua notificação aí, né? Entra no meu canal de YouTube, Denilson, @Denilson Ferreira 9295, canal de YouTube Denilson. Vai lá e dê a sua notificação no meu canal e que Deus em Cristo continue nos abençoando e nos dê uma tarde de domingo maravilhosa. Então, Deus nos abençoe e nos dê uma tarde maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus e desejo a todos uma tarde maravilhosa em nome de Jesus Cristo. Amém.